Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criado para Curar. Hoje eu começo o vídeo falando sobre um experimento muito interessante sobre que o japonês Masaru Emoto realizou com o arroz. E ele fez essa experiência para testar a sua teoria de que pensamentos e emoções humanas podem afetar a matéria física. Mas antes de nós falarmos no vídeo um pouquinho sobre o poder da língua, não esquece de deixar teu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para muitas pessoas, porque você vai estar ajudando a levar a mensagem do Senhor e o YouTube vai entender que essa mensagem é importante e vai entregar para mais pessoas. Vamos para o vídeo? Bem, o cientista japonês Masaru Emoto realizou um experimento da seguinte forma. Ele pegou o arroz, colocou em 3 porções de arroz em 3 frascos diferentes, vidros separados. E diariamente ele lançava palavras para esses vidros. Em um vidro ele lançava palavras positivas, no segundo vidro ele lançava palavras negativas e no terceiro vidro ele simplesmente ignorou. E durante um mês, o cientista ele lançava palavras de negação, palavras positivas e ignorava o terceiro vidro. Mas após um mês, o cientista notou que as palavras positivas lançadas naquele vidro da mensagem positiva, ele havia fermentado naturalmente, não tinha estragado, não tinha acontecido nada de ruim, ele tinha fermentado naturalmente. Já no segundo vidro, onde ele lançava palavras negativas, o arroz todo ficou preto. E no terceiro, que era apenas ignorado, era rejeitado, ele ficou todo embolorado. Emoto, então, interpretou os resultados como uma evidência de que palavras, pensamentos e emoções podem sim afetar a matéria física. Contudo, houve críticos na academia de cientistas que não alegando que os resultados não tinham sido satisfatórios. Mas, considerando o resultado que ele teve durante esse mês, nós podemos entender, também refletindo à luz da palavra do Senhor, que sim, as palavras elas têm poder. E hoje nós vamos considerar 3 aspectos importantes do uso da língua, que é quando falar, o que falar e como falar. Parece óbvio, né? A se perguntar, mas a gente já sabe, isso é um tema simples, é um tema que nem deveria ter sido mais discutido. Mas, meus queridos, acreditem, mesmo entre nós cristãos, mesmo entre nós que professamos Jesus como nosso Salvador, nós temos sim cometido o pecado de não saber usar nossa língua adequadamente. E eu quero meditar hoje com vocês no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Sim, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o uso da língua também precisa do seu tempo. Quando nós ficamos calados, por exemplo, diante de alguma situação, sim, nós estamos agindo com um sinal de respeito. E principalmente, quando nós controlamos a nossa língua, no momento em que nós precisamos ficar calados, isso se chama sabedoria. Você sabia que sabedoria não tem nada a ver com idade? Muitas pessoas que têm uma certa idade, às vezes têm experiências de vida, mas ainda não têm muita sabedoria. E às vezes, pessoas bem jovens, que apesar da pouca idade, a gente já consegue perceber traços de sabedoria. E um dos aspectos que a gente pode perceber isso é quando a pessoa sabe usar as palavras, quando ela sabe o momento certo de falar e o momento certo de calar. E isso em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, quantas vezes no nosso local, no nosso ambiente de trabalho, nós somos induzidos a nos irritar. Alguém chega brigando, falando injustamente, coisas que não sabe, e aí você
fica chateado, mal-humorado, sabe que não é verdade e você tem aquela vontade de expor tudo, falar abertamente, brigar, murmurar. Mas aí você lembra que você precisa ter freio em sua língua, que você precisa saber o momento certo de falar. E isso vai evitar uma confusão imensa, vai evitar palavras lançadas com ira, vai evitar discussões desnecessárias. E outros momentos é na nossa casa, durante uma discussão com alguém, com um familiar, ou com nosso esposo, ou com nossos filhos. Aí, quando nós não temos sabedoria, lançamos palavras que ferem, que machucam, que nos traz arrependimento. Controlar a língua é realmente ter sabedoria. É entender que há momento certo para falar. E que nós não devemos nos lançar através de, com a ira, o uso da nossa boca. Eu já fui muito inconsequente, já tive muita falta de sabedoria nessa minha caminhada até aqui. Quando nós muitas das vezes nos afastamos do Senhor Jesus, temos a tendência de cometer diversos erros. E um dos erros era esse. Às vezes eu não tinha certeza de algo, já começava a brigar, já começava a murmurar, já começava a gritar. Além de não saber quando falar, eu ainda gritava. Imaginem viver numa casa em que não há silêncio, não há um momento de harmonia, você só sabe falar se você estiver gritando. Às vezes, quando eu volto ao passado, e eu gosto de voltar um pouco ao passado, só para eu lembrar de onde eu saí, para que eu tire lições de lá e passe também para outras pessoas que já passaram. Sim, é possível nós aprendermos o momento certo de falar. Hoje, se eu vejo algo que está me incomodando, se eu descubro algo, ou então eu fico desconfiada de alguma coisa, eu não sei bem ao certo como agir, hoje eu já recorro ao Senhor em oração, pedindo que Deus me oriente no que falar. Porque eu tenho medo de usar palavras que ferem. A palavra de Deus diz que ela é como uma faca, como uma espada. A língua tem esse poder. Então, quando falar é muito importante na nossa vida, para que nós não a distorçamos, para que nós não a lancemos com ira, para que nós não levantemos falso testemunho, para que nós não usemos a nossa língua com fofoca, para que não usemos a nossa língua para ferir, para machucar, para agredir. Então, eu já fui assim. E o que eu colhia na minha casa? Eu colhia discórdia, eu colhia contenda, eu colhia momentos de muito difíceis de convivência, não só com meu esposo, mas com meus filhos também. Então, a importância da palavra falada no tempo certo, ela gera vida e ela gera conforto para quem precisa. Quando não temos sabedoria, usamos nossa palavra de forma errada. Mas quando a sabedoria vem, a nossa palavra, ela gera essa vida. Porque vamos estar falando na hora certa, no momento certo. E se nós estivermos ali conectados com o Senhor Jesus, se nós estivermos conectados com o Senhor Jesus, as palavras, elas vêm como um alento, como um bálsamo. E eu me lembro que no trabalho, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, ela sempre diz assim, eu acho interessante, Laís, aqui, muitos colegas vêm até você para conversar, para desabafar, para pedir uma oração, mas nem sempre foi assim. Eu creio que as pessoas hoje, quando elas vêm até nós, até mim, é porque elas veem, talvez, algo que não é meu, que não é. Vem do Senhor Jesus. Talvez porque hoje
estando mais alinhada com o Senhor, eu não sou santa. Eu não quero que vocês me olhem, santa. Não, eu não sou. Não sou. Não olhem para mim como alguém santificado, alguém. Estou num processo para ir para o céu, né? A palavra de Deus diz que se você não se santificar, não verá a Deus. Então, a nossa caminhada cristã é que sim, a gente tente fazer as coisas da melhor forma possível, caminhando junto com o Senhor. Mas eu volto a dizer que nem sempre foi assim. Meus amigos já me procuraram no trabalho, não para falar algo, pedir uma oração, para outras coisas, para convidar para sair, para fofocar, falar mal do outro. Hoje não é assim. Mas hoje eu sei que quem leva essas pessoas até mim, para de repente eu usar a palavra, é o Senhor. Porque a palavra usada no tempo certo, ela gera vida e gera conforto. A palavra no tempo certo, ela dá alento, né? Quando nosso irmão está precisando ouvir algo que traga esperança a ele, é quando a nossa palavra precisa ser usada. Então nós precisamos pedir sabedoria do Senhor para usar a palavra. E outro aspecto importante é que falar. Nesse segundo aspecto, eu quero meditar com vocês no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É tão importante quando nós devemos falar ou calar, é o que falar. Na verdade, esse aspecto é um dos mais importantes. Assim como o japonês fez esse experimento com arroz, eu fico imaginando se nós não tivermos sabedoria e usarmos palavras erradas com nossos filhos, com os nossos pets, quem tem cachorrinho, quem tem gatinho, com nossas plantas, com nossos pais, com nossos amigos. Imagine uma situação em que uma casa, as palavras lançadas nessa casa são sempre: você não presta para nada, você é burro, você é uma preguiçosa, você é um preguiçoso, você nunca vai dar certo, você é um irresponsável, você não sabe de nada, você não presta para nada. Você imagina qual resultado vai ser de palavras lançadas dessa forma? Ou você virar para uma filha e dizer: você é uma vagabunda, você é uma prostituta, você não vai conseguir nada nessa vida. Quem é você? Você é um lixo, você é um porco. Quero até contar um testemunho muito interessante e eu ouvi recentemente e isso ficou assim marcado na minha mente. Um homem, aliás, ele tinha um filho, um homem tinha um filho, e essa criança, ele tinha problemas de coordenação motora. Então, toda vez que ele se alimentava, a comida caía no chão e sujava tudo. E ele sempre lançava palavras de destruição para aquela criança. Seu porco, você não faz nada direito, tudo você suja, você é um porco mesmo. E todos os dias, quando aquela criança ia se alimentar, o pai não tinha sabedoria, percebia que ele tinha problemas de locomoção, mas ainda assim o agredia com palavras. Até que um dia ele estava almoçando e a criança ali lutando para comer, estava sujando tudo. Ele olhou para a criança com muita raiva, muita ira e disse: você é um porco mesmo, você não come direito, você é uma imundice. E aí bateu a campainha, ele foi correndo para atender, para ver quem era o homem e deixou a criança lá. Quando ele voltou, essa criança estava numa posição igual a um porco,
com o rosto totalmente distorcido, e ele tinha sido possuído por um espírito maligno. E ele jogou toda a comida no chão e ficava tentando se alimentar, comendo direto com a boca no chão, como se fosse um bicho. E o pai ficou horrorizado com aquilo. Isso foi um testemunho real. Então, é muito importante. A palavra, ela é importante. Acreditem, não lancem, por favor, palavras de destruição dentro do lar de vocês. Não lancem palavras de destruição para os filhos de vocês. Palavras de destruição para o marido, para o pai, para a mãe, para o irmão, para um amigo, para um vizinho. Não façam isso. Outro dia, faz um tempo, uma amiga me contou que ela estava no trânsito e ela ficou muito chateada porque um dono de uma van fechou o carro dela. E ela ficou muito zangada, ficou muito estressada. E ela abaixou o vidro do carro e lançou palavras para aquele homem que estava dirigindo a van. E ela disse assim mesmo: é por isso que tu vai morrer aí, como um motoristazinho sem nada. Por causa desse teu comportamento, você não vai ser nada. E ele então ficou desesperado com aquelas palavras proferidas por ela e disse: não, moça, não fale isso, pelo amor de Deus, retire suas palavras, por favor, eu estou estudando. Não diga isso para mim, eu sou cristão, eu sinto muito, me perdoe por ter fechado a senhora sem querer. E ela me contou essa história. E ela disse assim: não, eu estava chateada, mas depois eu falei para ele: não, tudo bem, vai com Deus, tá? Me desculpe também. Esse homem da van, ele era um cristão e ele entendia que as palavras, elas têm esse poder, sabe? Ela tem o poder da vida e o poder da morte. Como acabamos de ler em Provérbios 18, 21. A palavra, ela é a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você tem comido na sua casa? Resultado da sua língua. Será que a sua filha, ela tem sido uma moça virtuosa? Ou ela tem sido a preguiçosa que você chama ela todos os dias? E o seu filho? Você tem chamado ele de irresponsável? Qual tem sido a consequência dessas suas palavras? E o seu esposo? E eu vou mais além, não só com pessoas, mas até com nossa casa em si. Às vezes, abrimos a geladeira e declaramos: nessa casa não tem nada. Nessa casa nunca não tem nada. Daqui a pouco a tua geladeira está vazia, porque você fica sempre declarando com a sua boca: na tua casa não tem nada, que a tua casa está toda quebrada, que a tua vida é uma desgraça, porque quando nós falamos, muitas das vezes não é só para as pessoas. Às vezes lançamos isso até para os nossos objetos dentro da nossa casa, para o nosso trabalho. Ai, esse trabalho é insuportável, eu não aguento mais ir para o trabalho. Eu não aguento meu colega, não aguento a minha colega, eu não aguento o serviço, e eu não aguento o trânsito. E sabe, vai lançando palavras ali de murmuração, palavras de descontentamento. E depois a vida começa a dar errado e você não sabe o motivo. Seu filho, sua filha não ajuda em casa, seu esposo nem quer mais estar em casa porque você sempre está dizendo: você é um miserável, você não presta para nada, tudo que você faz é errado. Você é rabugento. Ao invés do esposo ficar melhor, ele vai ficando cada vez mais rabugento, porque você está sempre lançando palavras de destruição, de morte.
A tua geladeira vive agora vazia, porque toda vez que você abre, você diz: a minha geladeira está vazia. A minha geladeira não tem nada. Que tal nós mudarmos o que falamos? Que tal, ao invés de dizermos: menina, como você é preguiçosa, nós dissermos: você é uma menina virtuosa. E uma moça virtuosa, ela deixa a casa limpa. Minha filha, você é uma bênção de Deus. Meu filho, você é um homem valoroso. Você é um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas irmã, minha filha não é assim, não importa. Lembra do experimento do japonês? Lance palavras positivas. Ainda que a circunstância não deixe você falar palavras positivas. Ainda que você não veja uma circunstância positiva para lançar palavras positivas. Mas declare que sua filha é virtuosa, declare que seu filho é uma bênção, dê glória a Deus a tudo. Eu digo isso porque eu faço isso. Eu já fui muito tola. Usei palavras das quais eu me arrependo, já pedi perdão para os meus filhos, eu já pedi perdão para o Senhor principalmente, já pedi perdão para o meu esposo. Porque como é que eu quero um homem fiel se eu estou sempre lançando palavras do tipo adúltero, você não presta, você é safado? Como é que nós queremos uma filha virtuosa se dizemos você é irresponsável, você é preguiçosa? Como queremos um filho segundo o coração de Deus se a gente fala você é um filho imprestável, não serve para nada? Não. Isso se torna uma reviravolta na nossa vida a partir de hoje. O Senhor, Ele me incomodou para falar aqui com vocês sobre a palavra. Porque eu conheço pessoas que não tinham esse hábito de falar, de lançar palavras positivas dentro do seu lar. Achava que só as pessoas da casa que tivessem bom comportamento mereciam elogios. Mas o Senhor está dizendo que você precisa modificar a forma como você fala. Comece a declarar a bênção sobre seus filhos. Você é linda. Você é lindo. Você é uma bênção. Você é uma joia rara. Fale para você, inclusive. Não é só para os nossos, que muitas das vezes lançamos palavras torpes. Lançamos para nós mesmos. Esse vídeo é curto para tudo que nós podemos aprender sobre o poder das palavras. E outro dia eu vou conversar de novo sobre isso e falando em relação a nós mesmos, porque para nós amarmos o nosso semelhante, precisamos nos amar primeiro. Mas nós devemos hoje já começar a declarar palavras de bênção sobre nossa casa, palavras de bênção sobre nossos filhos, palavras de bênção sobre nosso marido, palavras de bênçãos aos nossos pais, palavra de bênção aos nossos vizinhos. Ao invés de dizer, esse vizinho é difícil, conviver com esse vizinho é difícil, pare de declarar dificuldade e diga, meu vizinho é uma bênção. E você diz, não, mas não é. Você pode até dizer para mim, não é uma bênção. Mas comece a declarar que ele é uma bênção. Meu vizinho é uma bênção, meu vizinho é homem de Deus. Minha filha é uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus. O meu filho é um homem, segundo o coração de Deus. O meu esposo é provedor, é abençoado, em nome de Jesus. Declare que sua casa é uma casa de bênção. Declare que sua casa é um lugar de adoradores. Declare que você é filha do Senhor, que você é filho do Senhor. Comece
a falar, declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, faça isso. Não dê legalidade ao inimigo para entrar na sua casa através da sua língua e destruir. Palavras lançadas, elas causam morte, elas causam trauma, elas trazem consequências terríveis. Nossa palavra no mundo espiritual, principalmente aos nossos filhos, é um verdadeiro decreto. Eu sei que você ama seu filho, você não quer mal a ele. Declare palavra de vida. Mude hoje. Você quer ver mudança no seu lar? Mude hoje o que você fala. Ao invés de conversar com alguém e falar sobre os defeitos do teu filho, fala as bênçãos que ele traz na tua vida. Nunca abra a boca para dizer, meu filho é danado. Se você entendesse o significado da palavra danado, você jamais falaria isso ao seu filho. Danado significa predestinado ao inferno. Então, temos que ter muito cuidado com o que falamos e como falamos para as pessoas que amamos. Como decretamos isso, principalmente na vida dos nossos filhos, da nossa casa. Comece hoje. Olhe para a sua vida, faça essa reflexão. O que eu tenho proferido? Será que eu começo o meu dia dizendo bom dia para quem? Ou será que eu começo o meu dia dizendo hoje será um dia abençoado em nome de Jesus? Quando você fala com a sua filha, menina, vai lavar uma louça, vem lavar a louça, você diz, serva de Deus, lava a louça para a mamãe, por favor. Palavras de afirmação, palavras de bênção. Não deixe que a sua boca traga trauma para a sua vida, traumas para os seus filhos. Que seus filhos lembrem-se de você falando palavras de bênção. Parece repetitivo dizer isso, né? Mas é porque é necessário que isso entre na nossa mente e no nosso coração. Precisamos ter cuidado com a nossa língua. Nosso corpo, ele é formado por água, basicamente, 70% por água. E se o estudo científico mostra que nossos pensamentos, nossa fala muda a matéria, muda a molécula da água, ou um outro estudo que fala sobre a molécula da água. Imagina o que não faz, lançadas para nós, seres humanos que somos feitos 70% por água. Então precisamos ter esse cuidado, precisamos mudar. Eu acredito que o Senhor está tentando fechar brechas, fechar frestas, sabe? Ele tá querendo nos mostrar onde nós estamos errando. Então não leve esse vídeo assim como algo descartável. Não, faz uma reflexão. Olha, essa meditação não é para mim. Que bom que não seja para você mesmo. Que essas palavras de bênção já sejam faladas no seu lar. Mas se você conhece alguém que está falando besteira na casa, que você percebe que a casa está virada do avesso, que você já percebeu que essa pessoa usa a palavra de forma errada, mande esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor não quer pessoas tolas em seu meio. Ele quer cristãos que acreditem no que a palavra diz. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Profira palavras de vida na sua casa. Declare palavras de vida na sua casa. Palavras de vida aos seus filhos, palavras de vida ao seu trabalho,
palavras de vida durante você estar fazendo um alimento, palavras de vida na igreja. Não vamos só falar que o irmão não presta, que o irmão só quer aparecer, ou que o pastor... Não, vamos dizer, o pastor é abençoado, o irmão é uma bênção. Vamos proferir palavras de vida. E o último aspecto, rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, é como falar. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 24, nos ensina que palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Sim. Quantas vezes, irmãos, chegam pessoas lá, a gente até brinca lá no setor que eu trabalho, existe uma cadeira assim, perto da minha mesa, e a gente brinca que é um divã, porque muitos amigos nossos vão até lá, se sentam, começam a conversar, e daqui a pouco a conversa se torna um desabafo íntimo, um desabafo sincero, mas não porque eles querem fofocar, não. Alguns sim, mas muitas das vezes os que vão lá é porque estão angustiados, estão tristes, estão com o peito, sabe, pesado. E eu percebo, sabe, que quando nós falamos uma palavra de conforto, uma palavra agradável, uma palavra de esperança, principalmente vinda do Senhor, ela realmente é como um favo de mel. Quantas pessoas foram lá e depois de ouvir falar de Jesus saíram com o coração mais leve. E veio agora na minha mente uma querida amiga que sempre vai lá comigo. E eu não estou me vangloriando, gente. Isso não é glória para mim, não. Isso é glória para o Senhor Jesus. Mas a forma como nós falamos é muito importante. Porque a forma como falamos, ela traz alívio, ela traz carinho, ela aplaca a fúria. Na nossa casa, até nisso nós temos que ter sabedoria. Não é falar de qualquer jeito. Nosso esposo, por exemplo, quantas vezes o meu esposo disse assim mesmo, é a forma como você fala que me chateia. Porque até o tom da nossa voz, às vezes é errado. Às vezes é um tom acusatório, já é um tom, né, de dúvida. Então, como nós falamos também traz brandura ou traz ira. Eu tenho pedido ao Senhor para me modificar nesse sentido. Porque às vezes eu falo de uma forma que parece que estou brigando, parece que estou acusando. Isso chateia. E eu não quero. Eu não quero. Tenho certeza que você não. Você também não quer que nós tenhamos essa atitude de falar de uma forma errada. Porque como nós falamos, como nós proferimos, a forma como nós falamos também ela vem de encontro aí, né? Ou ela pode aplacar a ira, ou ela pode causar ira. E o vídeo está ficando longo, eu vou precisando terminar por aqui. Mas que fica essa reflexão de quando falarmos, termos esse discernimento, que tem hora que precisamos ficar calados ouvindo, outra precisamos falar, mas temos que saber o que falar e como falar. Temos que, sabe, pedir a Deus orientação e sondar nosso coração, para não falarmos com ira, não falarmos com furor, mas que tenhamos sabedoria para usarmos as palavras certas. Porque é muito sério isso. É muito sério. Às vezes, quando falamos algo errado, algo que destrói, algo que causa trauma, isso vai durar a vida toda. E muitas das vezes, os frutos serão colhidos depois. Não sou eu que estou falando, eu volto a repetir. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Que Deus nos ajude, a mim e a você, todos os dias,
a termos cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E numa outra oportunidade, vamos voltar a falar sobre esse tema, que esse tema é muito grande, esse tema é maravilhoso e temos muito aprendizado. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Que Deus nos ajude a termos sabedoria para usar nossa língua. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque eu sei que a nossa vida cristã ela é cheia de detalhes. Detalhes, ó Pai, que podem sim nos tirar do céu. Perdoa, Senhor, se usamos nossa língua de forma errada em algum momento da nossa vida, com nossos filhos, com nosso esposo, com nossos pais, ou com aqueles que convivem com a gente, Senhor. Por favor, nos perdoa, Pai. Mas, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria para usar a nossa língua de uma forma em que ela seja como um favo de mel. Que ela não seja usada com ira, nem para destruição, mas para trazer bênçãos. Eu te agradeço, eu te louvo e te glorifico. Esteja com cada um que está escutando e que possamos, Senhor, ter sabedoria vinda de Ti. Nos modifica, nos transforma em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, espero que todos tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.